Olá, prezados telespectadores, internautas, radiovintes. Nós estamos continuando com a nossa reflexão sobre o documento do Papa Francisco, Fratelli Tutti. E hoje eu queria falar um tema, política e economia. O que a gente pode falar a partir da visão do Papa Francisco? Então, na Fratelli Tutti, o Papa, ele analisa esses dois termos, política e economia, e conclui dizendo que a política não pode se submeter aos ditames da economia e nem justificar uma economia sem política. Olha bem como os dois termos estão muito interligados. Se o mundo vive em crise, é porque não existe um diálogo, aquele diálogo amplo nesses dois setores da vida pública. Quando economia e política não estão bem, a sociedade também não vai bem. A viabilidade da sociedade depende de uma política que organize as instituições e harmonize o setor econômico. Olha bem a importância da política. Política é a arte de bem governar. Não podemos ficar reféns de políticas mesquinhas, focadas em interesses fechados, interesses imediatos, sem tocar no objetivo principal. O que é esse objetivo principal? O bem comum, mas um bem comum a longo prazo, não é um bem comum imediato. Não se pensa no futuro, porque ele é sem utilidade, principalmente para fins eleitorais do momento. Olha bem, a política, então, exercida nesse imediatismo, só para conseguir votos. Isso aí não é política para o bem comum. Isso significa não ter preocupação com as realidades futuras, mas apenas com interesses de uma política egoísta, uma política desconectada com as próximas gerações. Talvez eu citar aquele fato de não vou plantar uma árvore que produza frutos, porque ela vai demorar a produzir esses frutos e eu não vou estar mais aqui. Não tem sentido, a gente não tem que pensar só no hoje, só na gente, pensar também nas gerações futuras. O mundo precisa se preocupar com uma economia integrada, uma economia dentro de um projeto amplo, político, cultural, social e popular, com base, logicamente, no bem comum. E com isto, abrindo espaço para a criatividade, essa criatividade humana, e também para desenvolver o sonho de um progresso que seja amplo, esse progresso que beneficie toda a humanidade. Bom administrador tem uma visão avançada, olha para frente, olha a longa distância. Não é uma simples utopia, porque existe possibilidade, principalmente quando tudo é assumido no exercício da caridade. Interessante, o Papa coloca, se não há um lado da caridade na administração política e econômica, ela perde um pouco a sua identidade, a sua finalidade de bem comum. A política, como arte de administrar eticamente bem aquilo que é de todos, é também uma sublime vocação. Eu diria que um político precisa ter vocação, principalmente quando tem como meta a realização da caridade. Olha bem, vocação e caridade estão juntas, dentro do contexto da construção do bem comum. A prática da verdadeira política busca o bem de todas as pessoas e tem um sentido social, com capacidade para superar a mentalidade fechada no rigor individualista. Não pode ser uma política individualista e nem uma economia individualista, que tudo perde sua função social. Existem hoje muitos interesses ilegítimos, interesses desagregadores presentes no setor da política e da economia.
Até digo que falta um autêntico amor social capaz de construir um mundo que seja novo e corroborar com o desenvolvimento das nações. Então, todo o trabalho político e econômico precisa ajudar no desenvolvimento. E esse caminho passa pela renovação interior, mas uma renovação que seja profunda de estruturas, de organizações sociais, de ordenamentos jurídicos. Não é só sentimento, mas responsabilidades morais. O lado moral precisa estar presente. E ao falar de caridade na política e na economia, nós falamos de compromisso com a verdade. Essa verdade que protege a caridade. O relativismo em relação à evidência, principalmente a evidência da verdade, esse relativismo prejudica a construção de um progresso que consiga valorizar a vida de todas as pessoas. O fato até de perguntar, será que a política e a economia ajuda na vida das pessoas? No fundo do túnel deve aparecer sempre uma mecha de esperança, uma luz que clareia a história, sempre apoiada na força da razão e na força da fé. Então, olha bem, razão e fé precisam estar juntos. Política e caridade, economia e caridade. Tudo isso que ajuda o progresso e ajuda a vida do nosso povo. Muito bem, na próxima oportunidade a gente vai colocar um outro tema. Eu fico por aqui desejando para você as bênçãos de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.